Olá, que bom nós estarmos aqui outra vez para estudarmos a palavra de Deus. E que privilégio é a gente ter aqui estes guias de estudo e que nesse trimestre estamos aprendendo sobre o livro de Josué. As lições elas estão cada vez mais profundas. É agradável e é desafiador nós entendermos a palavra de Deus. E nesta semana nós vimos um assunto muito interessante: tipo e antítipo. O que vem a ser isso? Eu creio que todos nós já ouvimos falar sobre isso, mas agora a lição nos explica e faz as aplicações práticas para a nossa vida. A lição nos mostra que esse conhecimento nos ajuda a compreender as Escrituras. Ele nos ajuda a nos maravilharmos nas Escrituras, quando nós vemos que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento e que tudo aquilo que aconteceu e acontece no Novo Testamento cumpre o que estava no Velho. Vem comigo, vai ser ótimo estudarmos e recapitularmos esta lição. Quem nunca jogou banco imobiliário? Não é agradável a gente brincar numa mesa, um joguinho desses jogos de mesa, com os nossos filhos, sobrinhos, com o esposo, com a esposa, a família. E ali a família se diverte, descobre coisas, se conhece melhor em torno de um joguinho daquele. Mas não há nada melhor nesse mundo do que o estudo da palavra de Deus. Sabe quando o avô senta com o neto e ele começa a contar as histórias da Bíblia e fazer as aplicações, e aquele menino está ouvindo? Aquilo tem um significado emocional, um significado de vida para o futuro, de norte, de interpretação das coisas da vida, da história. É algo que constrói pessoas. Então, a gente é sempre chamado a estudar a Bíblia. Agora, o que vem a ser estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia é compreender o texto, é compreender as implicações daquele texto e as aplicações daquele texto no presente e no futuro. E então eu preciso de interpretar, eu preciso de alguma forma tirar tudo que eu puder daquele texto para entender o que Deus está falando a meu respeito, como é que Deus pensa, como será o futuro. Então, isso é muito importante. A interpretação bíblica já teve suas fases. No início da igreja, segundo século, um personagem famoso da época era Orígenes. Orígenes inventou um método que era a alegoria. Então, ele pegava um texto e ele começava a estudar aquele texto e ele ia percebendo camadas. Então, o que estava mais em cima era aquilo que qualquer menino que tivesse aprendido a ler lia e entendia. Mas havia outras coisas por baixo, então Orígenes vai buscando essa interpretação alegórica que a Igreja Católica Romana até hoje usa também desse método alegórico de Orígenes para fazer as suas interpretações bíblicas. Mas nós estamos diante de uma proposta do autor sobre a tipologia. Então, a tipologia é justamente aquele momento em que eu pego um texto, ou eu pego uma pessoa, ou eu pego um evento, um móvel, um animal do Velho Testamento, numa determinada circunstância, e eu começo a perceber que aquilo ali já apontava para um acontecimento maior, algo que é uma realidade muito maior do que aquele personagem. Quer ver? Vamos pensar em algumas situações dessa natureza. Mas antes, deixa eu dar um exemplo para a gente entender. Quando eu era menino, tinha aquelas forminhas de plástico. A gente fazia uma massa de gesso, preenchia aquela forminha e esperava secar. Quando tirava, aquela forminha tinha, digamos, um formato de um passarinho.
quando eu desenformava aquele gesso, agora uma pedra de gesso, que eu olhava, estava ali um passarinho perfeito, muito mais bonito do que a forminha. Agora era só começar a pintar, pegava aquela tinta guache, ia dando um colorido, ficava maravilhoso. O tipo é a forminha. O antítipo é a concretização de uma forma muito mais ampla daquele primeiro acontecimento ou daquele personagem. Então, por exemplo, João Batista, ele compreendeu isso perfeitamente. Ele olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro aparece no Velho Testamento. Esse Cordeiro estava lá no santuário, estava lá no tabernáculo, aquela tenda no meio do povo. Ele sacrificava o cordeiro que ia tirar o pecado das pessoas. As pessoas levavam o cordeirinho ali no tabernáculo e ele era imolado, era oferecido no altar. E aquele próprio tabernáculo, ele significava um monte de coisa. O altar do holocausto, as datas, por exemplo, Yom Kippur se referia ao dia da expiação, era o último dia do ano, se refere aos acontecimentos finais da história desse mundo. Então, quando eu pego um acontecimento, ou uma pessoa, ou uma instituição, um animal, às vezes que está lá no Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento aponta fatos que o Novo Testamento concretiza, e isso a gente percebe uma harmonia muito grande dentro da palavra de Deus. O autor da lição, ele fala mais que nós temos o tipo, ele se concretiza, o antítipo no Novo Testamento, em 3 fases. Então ele faz um escalonamento. Todo tipo ele se concretiza no Novo Testamento. Na pessoa de Jesus Cristo, a cristologia. Ele se concretiza na igreja, eclésia, a eclesiologia. E esse tipo do Velho Testamento também pode se concretizar no antítipo, na escatologia. Escatom é o fim, é o objetivo, é o final, os últimos acontecimentos. Escatologia é justamente isso, o estudo dos últimos acontecimentos. Nós vamos pegar aqui só um exemplo do que o autor nos cita, Israel. Então vamos pegar aqui Israel. Israel, então, era um tipo. Israel era aquela forminha de gesso. Uma nação com uma história, com as suas peripécias, com as suas dificuldades, com as suas grandes conquistas. Uma nação. Eu vejo lá no Velho Testamento toda a história dessa nação. Então, agora, vamos fazer a aplicação desse tipo, ou seja, de Israel no Novo Testamento. Israel é o tipo. Aí eu vou lá no Novo Testamento e abro a minha Bíblia em São Mateus, capítulo 2, versículo 15. Então, o que eu leio lá em São Mateus, capítulo 12, versículo 15? Onde ficou até a morte de Herodes. Ficou aonde? Jesus e os seus pais ficaram no Egito. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha só, Israel é chamado do Egito para Canaã. Nós estamos vendo isso aí no livro de Josué. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Israel pode se aplicar também na pessoa de Jesus. E aí eu tenho que o próprio evangelista dizendo, colocando aqui essa história de Jesus Cristo e fazendo uma aplicação de Israel. Do Egito chamei o meu filho. Você percebe que aquilo que estava lá no Velho Testamento está se concretizando aqui no Novo Testamento? Aquilo que era o tipo no Velho Testamento está se concretizando agora no Novo Testamento, na história de Jesus especificamente? Agora, existe uma outra possibilidade. A segunda fase é a fase eclesiológica.
Quer dizer, a fase agora da igreja. A fase em que Israel, como tipo no Velho Testamento, se aplica ao antítipo no Novo Testamento. A igreja, Israel é um tipo. A igreja é o antítipo de Israel? Vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A Bíblia está identificando, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, está identificando a igreja como o Israel de Deus. Ou seja, Israel nação é o títipo, é o tipo. Israel igreja é o antítipo. Está concretizado no Novo Testamento. Vamos então agora à fase escatológica. Então agora eu vou perceber se Israel, como tipo no Velho Testamento, pode ser visto nos últimos acontecimentos, quando eu estudo a escatologia. Então eu vou lá em Apocalipse, no capítulo 7, e eu vou perceber que Israel é um tipo cujo antítipo está também na escatologia, ou seja, está também nos últimos acontecimentos da história humana, da história da igreja. Então eu leio lá em Apocalipse 7, versículos 4 a 8, e eu encontro o antítipo de Israel, tipo do Velho Testamento. Israel 7, de 4 a 8, eu leio o seguinte: Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Rubens 12 mil. Olha só, Israel era um tipo do povo que estaria na volta de Jesus, esperando Jesus, os vivos, aqueles que estão vivos e estão passando pela grande tribulação, 144 mil, que é um número simbólico. Você percebe, então, que a figura de Israel como nação ela é transportada para os últimos dias na escatologia, no livro de Apocalipse, e ela se concretiza como um antítipo. Israel é o tipo, e na escatologia, Israel é um antítipo. O povo de Deus, as tribos estão ali. Israel é um tipo, e na eclesiologia, ele se torna Israel de Deus, que é o antítipo. Feito isso, nós compreendemos essa história de tipo e antítipo como um método de interpretação, para eu entender a Bíblia. Algumas das nossas crenças nos ajudam a entender, a interpretar a palavra de Deus. A Igreja Adventista ela tem 6 doutrinas. Quando eu estudo a doutrina da salvação, existe uma crença, a crença número 8, que é a crença do grande conflito. Quando eu entendo o grande conflito, quando eu passo pela Bíblia toda, fazendo uma avaliação sobre essa ótica, dessa crise, dessa batalha entre Cristo e Satanás, eu tenho resposta para muita coisa. Eu passo a entender a Bíblia, a interpretar a Bíblia, e inclusive os acontecimentos da história e dos dias de hoje, de uma forma completamente diferente. A crença do grande conflito nos ajuda a entender, por exemplo, o problema do mal. Por que tanta maldade? Por que parece que Deus não reage? Existe um livro da Casa Publicadora que eu recomendo, que é maravilhoso, é A Teodiceia do Amor, de um teólogo adventista da Andrews, John, me fale agora sobre John Peckham. É um livro maravilhoso que todos nós teríamos que ler e aprender. Outra doutrina que ela nos ajuda a interpretar a Bíblia, a entender os acontecimentos, é a doutrina do santuário. Quando eu vou lá na sexta doutrina adventista, a doutrina dos últimos eventos, então eu tenho a 24ª crença adventista, eu entendo a questão do santuário. E para entender a questão do santuário celestial, eu preciso estudar o quê? O santuário terrestre.
Então, o santuário terrestre é, para mim, uma chave para que eu compreenda o que está acontecendo agora. Tudo isso a gente pode aprender também no Nisto Cremos, onde todas essas questões, de alguma forma, estão abordadas. Muito bem. Uma vez que nós entendemos essa questão de tipo e antítipo, agora o autor nos chama a fazer uma aplicação, e já sabendo disso, já tendo esse conhecimento, fazer uma aplicação na história de Josué. Josué foi um tipo, ou seja, a figura do personagem ele vai se concretizar no Novo Testamento. Qual é o antítipo de Josué? Josué é o tipo, é aquilo que prefigurava, aquilo que dava uma pista de como seriam as coisas. Josué é o tipo. Quem é o antítipo? É Jesus Cristo. É isso que a lição nos mostra. Para a gente ter uma ideia, Moisés e Josué são tipos de Jesus. Vamos ler a passagem que eu encontro lá em Deuteronômio, para que a gente possa compreender isso melhor. Então eu leio aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, os versículos 15 até o 19, o seguinte: O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Moisés está falando isso. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Essa profecia de Moisés, ela se cumpre, Moisés sendo tipo, ela se cumpre quase que imediatamente em Josué. Há muitas semelhanças entre a trajetória de Moisés e a trajetória de Josué. E eu vou perceber aqui que o autor da lição vai me chamando para essas semelhanças, né? Os dois, Moisés e Josué, foram comissionados por Deus para uma tarefa. Eles foram chamados e, quando eles foram chamados, eles tiveram uma experiência semelhante. Moisés, diante da sarça ardente, ele ouve o quê? Tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Quando Josué está avançando sobre Jericó, ele encontra ali o comandante, o príncipe das hostes celestiais. É um anjo. Ele pergunta: Você é dos nossos ou é contra nós? Você: Não sou nenhuma coisa nem outra. E aí o que é dito a Josué? Tire suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Sob a liderança de Moisés e sob a liderança de Josué, os povos ao redor tiveram medo deles. E Moisés passa pelo Mar Vermelho, as águas se abrem para dar passagem ao povo. E com Josué passa pelo Rio Jordão. O Rio Jordão se abre e o povo passa em seco. Tanto Moisés como Josué foram lembrados da importância da circuncisão e da Páscoa. O maná começa a cair com Moisés e o maná deixa de cair com Josué. Então, nós temos aí muitos paralelos. Quando a gente vai examinando, a gente percebe que a mesma obra que Moisés iniciou, é dada a ela continuidade por Josué. Os mesmos acontecimentos vão se repetindo, o mesmo relacionamento com Deus, né? Mas acontece que tanto Moisés como Josué, cumprindo a profecia de Deuteronômio 18, são paralelos,
Mas o cumprimento daquela profecia deveria ter um acontecimento muito maior, que só iria se concretizar com a vinda do Messias. Esse grande Messias, que foi esperado por milênios e até hoje os judeus estão esperando, ele é o Messias descrito por Moisés, que se cumpre, que ele é o tipo, porque ele está dizendo, virá outro semelhante a mim, ou seja, eu sou o tipo. Vai se concretizar paralelamente em Josué, mas ele tem que se concretizar no Messias. É o Messias que realizaria a grande obra de libertação do povo de Deus. Por isso, o tipo Moisés, Josué do Velho Testamento se concretiza no Messias do Novo Testamento. Essa profecia só poderia ser cumprida realmente em Jesus Cristo. O nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. Josué no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. E é interessante que Josué teve o seu nome mudado, porque Josué chamava Oséias, ele se chamava Oséias. E nós vemos Moisés mudando o nome dele de Oséias para Josué, que é o mesmo nome de Jesus. Tanto Josué quanto Jesus libertaram o povo para a entrada na terra de descanso. Os dois, então, agora entram na terra prometida. Josué com o povo de Deus como um tipo, e aí é que a gente precisa entender. Não tem a grandiosidade de um evento e de outro é muito palpável. A grandiosidade do segundo evento para o primeiro. Mas quando eu vejo Josué libertando o povo para entrar já em Canaã, ou seja, a entrada na terra prometida, e eu penso no Messias levando o seu povo, o Israel de Deus, para entrar no descanso eterno, então eu percebo o paralelo do tipo e do antítipo. Pois bem, então aqui agora a gente vai chegando no final. Nós aprendemos o que é tipo e antítipo. Nós aprendemos que a tipologia é uma forma de nós interpretarmos a Bíblia, de nós entendermos melhor essa harmonia que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Há muito proveito em nós começarmos a ler a Bíblia com esse tipo de pensamento. Eu leio o Velho Testamento e digo assim, isso aqui não seria um tipo? Como esse tipo se concretizaria no Novo Testamento como um antítipo? É uma forma de nós estudarmos a palavra de Deus. Então, agora nós aprendemos também que Moisés e Josué são tipos de Jesus, que é o antítipo. Moisés e Josué são tipos paralelos, porque eles indicam a figura do Messias, que é o antítipo no Novo Testamento. Mas agora, a lição termina chamando a atenção daquele momento histórico como um tipo que se concretiza na igreja, na jornada que nós temos feito nessa terra antes da volta de Jesus. E qual é o que nos chama a atenção nesse momento? Nos chama a atenção o fato de que, assim como Israel estava em guerra, vivendo batalhas ferozes ali em Canaã, sob a orientação de Deus, também nós hoje estamos vivendo batalhas ferozes. O apóstolo Paulo gostava da palavra combate. Ele diz para Timóteo, na primeira carta, ele vai dizer o seguinte: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Então, essa visão de que nós estamos numa guerra, ela é muito séria. Nós vamos encontrar também
no final da vida dele. Ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz: olha, desde agora, quem for vitorioso vai receber uma coroa. Assim, ele faz um paralelo da igreja com o povo de Israel naquela conquista de Canaã. E, finalmente, o apóstolo Paulo vai nos dizer ali em Efésios, no capítulo 6, o seguinte: nos versículos 12 em diante, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Quer dizer, a gente não percebe, mas a igreja passa pelos mesmos atropelos que Israel passou na conquista de Canaã. Nós precisamos ter essa consciência. Quando o apóstolo Paulo percebeu isso, percebeu que a conquista de Canaã era um tipo da conquista da terra prometida, na nova terra, que os justos receberão no final dos tempos, ele percebeu que era um combate, ele fez essa aplicação tranquilamente. E nós podemos também ver na tipologia de Josué sobre a herança que receberemos. Né? Eu leio lá em Colossenses capítulo 3, 24, o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo, aqui está o versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A herança que está prometida para o povo de Deus, para o Israel de Deus, neste momento, no final da história, tem um paralelo muito claro com a herança que foi prometida para o povo de Israel na entrada de Canaã. Virá o descanso. Nós precisamos ter isso em mente. Nós andamos sufocados de sofrimento, de dor, de preocupação, mas nós sabemos que a nossa herança está próxima, que a nova terra se aproxima, que a conquista que o Josué do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, está fazendo por nós e para nós, ela está muito próxima. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. As tradições, máximas e decretos de homens lhes ocultavam as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Ao vir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antítipo e se apegaram aos seus tipos e cerimônias inúteis. O Evangelho de Cristo era para eles uma pedra de tropeço, porque, em vez de um Salvador, pediam um sinal. Como resposta a essa expectativa, Cristo apresentou a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração do homem. Ao compreendermos o Velho Testamento, os tipos do Velho Testamento, ao fazermos uma análise sistemática, globalizada de todos os tipos que nós temos no Velho Testamento, nós poderemos compreender muito melhor o Novo Testamento, a história, a nossa experiência nessa terra e o futuro que nos espera. Olha, eu espero que você tenha aproveitado um pouquinho mais da lição. Um abraço e até a próxima.